Muito bem, pessoal. Vou fazer aqui agora com vocês a correção da questão número 4, um exercício de aplicação sobre o Teorema de Bernoulli. Nessa figura ele diz o seguinte, que tem uma bomba que está alimentando um reservatório elevado de grandes dimensões. Então aqui ó, tem uma bomba. Nessa bomba aqui eu tenho um manômetro indicando a pressão que está ocorrendo aqui nesse ponto. A água ela passa por aqui, ó, por toda essa parte aqui e alimenta esse grande reservatório, tá? Então, essa é a ideia do exercício. Eu tenho aqui algumas outras informações, como a vazão. A vazão que está ocorrendo aqui nesse ponto é de 1,4 litros por segundo. A gente nunca usa, pessoal, nos exercícios litros por segundo. Eu sempre preciso converter em metros cúbicos por segundo, tá bom? Para fazer essa conversão, só você lembrar que um metro cúbico tem 1000 litros. Então, de metro cúbico para litros, você multiplica por 1000. Agora, de litros para metros cúbicos, você divide por 1000. Então, se eu for dividir esse resultado aqui por 1000, que é 10 ao cubo, isso daqui vai dar como resultado a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 3, tá? Então, eu posso fazer 1,4 vezes 10 elevado a menos 3. Dividir por 10 ao cubo é multiplicar por 10 a menos 3. Ele sobe com o sinal trocado. Metros cúbicos por segundo. Pronto, eu coloquei aqui a vazão. O que mais que eu tenho de informação? Que o diâmetro da tubulação é de 30 milímetros. A gente também nunca usa milímetros na hora dos cálculos, da conta. Eu vou converter isso aqui em metros. Para eu converter em metros, eu vou dividir por 1000. Isso daqui vai dar 0,030 metros. Eu tenho o valor aqui do peso específico da água, que é 10.000 newtons por metros cúbico. Eu costumo escrever isso aqui como 10 elevado à quarta newtons por metro cúbico. E foi dada uma informação nova aqui, pessoal, sobre a questão da perda de carga, tá? A nossa perda de carga aqui eu vou chamar ela de ΔH. E o valor dela aqui será de 5 metros. E o exercício pede para a gente determinar o valor da pressão no ponto 1. Então vamos interpretar comigo esse exercício aqui. Eu peguei todas as informações, fiz todas as conversões que foram necessárias e agora eu vou reparar que eu quero analisar um comportamento da água e eu estou me baseando em dois pontos. A água ela passa por esse ponto 1, ela percorre todo esse caminho, ela chega até esse ponto 2. Tá? O que eu tenho de informação aqui? No Bernoulli eu preciso no primeiro ponto traçar um plano de referência. E eu costumo traçar o ponto de referência, o plano de referência no ponto mais baixo. Eu vou colocá-lo aqui, ó, passando pelo ponto 1. Então, esse é o nosso plano de referência horizontal. O que mais que eu tenho aqui de informação? Eu vou marcar primeiro essas cotas. Então, observem comigo que eu tenho que o Z1 é onde eu passei o plano de referência, então eu vou chamar ele de 0. O outro ponto, pessoal, eu costumo marcar sempre na saída. O exercício já deu aqui para vocês, ó, o ponto 2. E o nosso Z2 é a distância, o quanto eu estou distante do plano nosso de referência, que no caso aqui 25 metros. Pronto, ó. Mas quando eu aplico Bernoulli, eu também preciso calcular o valor da pressão nos dois pontos, no 1 e no 2, e da velocidade também. Então eu tenho aqui que a pressão no ponto 1 é o que eu quero descobrir. É a pergunta do nosso exercício aqui, ó. Determine a pressão no ponto 1, que é esse manômetro que está aqui, ó. É isso que eu quero descobrir. No ponto 2, pessoal, a pressão nossa ela vai ser 0, porque eu vou considerar a pressão da atmosfera. Ah, mas por que 0? Porque esse aqui é um tubo, pessoal. É como se fosse um lago, uma represa. Ele está aberto para a atmosfera, tá bom? E lembrando que eu expliquei em sala para vocês, não existe pressão 0. Eu adoto a pressão da atmosfera como 0, mas ela está ali. Qualquer outro ponto que eu encontrar a pressão, eu estou dizendo o quanto a mais eu tenho da atmosfera e o quanto a menos eu tenho da pressão da atmosfera, tá bom? É sempre se baseando pela pressão da atmosfera como escala. E agora a questão da velocidade no ponto 1, a velocidade no ponto 2. Repara aqui comigo que eu não tenho nenhuma velocidade. A velocidade no ponto 1 eu não sei, eu vou ter que descobrir. E a velocidade no ponto 2, eu considero ela como 0. Professor, mas por que 0? Porque isso aqui é um reservatório de grandes dimensões. Foi dada essa informação no exercício. Se você olhar, pessoal,
comparar esse reservatório que está sendo abastecido com esse tubo onde está passando a água, o reservatório é muito maior do que o tubo. Então ele tem uma velocidade, a água ela vai descendo numa velocidade bem pequena, baixa. Mas o que acontece? É tão pequena que a gente considera próximo de zero. Repara comigo, pessoal, que eu tenho duas incógnitas aqui, o P1 e o V1. Não tem como eu aplicar Bernoulli aqui agora. Eu vou procurar dentro do meu exercício alguma outra informação para que eu consiga determinar o valor ou do P1 ou do V1. E o cara que vai me ajudar isso aqui, ó, é a vazão. Eu vou usar essa vazão para poder descobrir a velocidade. Então eu vou aplicar aqui primeiro a fórmula vazão é igual a velocidade 1 vezes área 1. Vamos lembrar agora que a área de um tubo é sempre uma circunferência. Então ela é π T2 ao quadrado sobre 4. Lembra que eu expliquei em sala? A área de uma circunferência é sempre π D2 sobre 4. A vazão, pessoal, a gente tem. É 1,4 vezes 10 elevado a menos 3. Tá? Eu converti isso para metros cúbicos por segundo. A velocidade 1 é o que eu quero descobrir. E o diâmetro? O diâmetro é 30 milímetros. Está escrito aí no exercício. Eu converti para metro, deu 0,030 ao quadrado. Tudo isso dividido por 4. O que você vai fazer? Você vai multiplicar isso daqui em cruz. Você vai ter um resultado assim, ó. V1 vezes π vezes 0,030 ao quadrado é igual a 4 vezes 1,4 vezes 10 a menos 3. Vai isolar o V1 aqui, pessoal. Então vai ficar 4 vezes 1,4 vezes 10 a menos 3. Tudo isso daqui dividido por 0,030 ao quadrado. Você vai digitar isso aí na sua Big calculadora e você vai encontrar como resultado 1,98 metros por segundo. Pronto, ó, nós descobrimos aqui a velocidade 1. Vamos colocar esse resultado aqui, ó. 1,98 metros por segundo. Agora, o segundo passo que eu vou fazer com vocês é aplicar a fórmula de Bernoulli. Só que eu não posso esquecer que eu tenho aqui a perda de carga. Vocês aprenderam a aplicar a fórmula de Bernoulli assim, ó. Vamos só relembrar. Eu coloco aqui, ó, Z1 mais P1 sobre gama mais velocidade 1 ao quadrado sobre 2G. Do outro lado, eu estou acostumado a colocar Z2 mais pressão 2 sobre gama mais velocidade 2 ao quadrado sobre 2G. Só que, pessoal, em todos os outros exercícios anteriores, eu estava considerando a perda de carga como zero. Mas ela existe uma perda de carga. Aqui, ó, quando eu estou no ponto 1, eu tenho uma quantidade de energia. Essa energia aqui é uma energia referente à altura, referente à pressão e referente à velocidade. Quando a água vai passando aqui, ó, essa energia ela vai sendo transferida. Ela vai sendo transferida para uma nova altura, para uma nova velocidade e para uma nova pressão. Ela transfere tudo para o outro lado. Só que além disso tudo, eu tenho parte dessa energia que também é convertida para a perda de carga que ocorre no tubo por causa do atrito. Então, nessa fórmula, pessoal, eu tenho que acrescentar aqui agora o nosso ΔH, que se refere à perda de carga, tá bom? Então, eu tenho 3 energias que foram convertidas agora para 4 tipos novos de energia. Esse conceito é mais importante do que as contas, tá bom? Agora, vamos só substituir aqui, ó. O nosso Z1, vocês podem observar que vale 0, tá aqui em cima. A velocidade 2 aqui também vale 0, ó, 0 dividido por gravidade dá 0. E a pressão 2 aqui também vale 0. Eu vou colocar 0 aqui. Agora é só eu substituir. O P1 é o que eu quero descobrir. O nosso gama da água é 10 elevado à quarta. A velocidade 1 aqui, ó, eu já descobri com vocês, é 1,98 ao quadrado. A gravidade vale 2 vezes 10, vai dar 20. O Z2, pessoal, vale 25, tá aqui, ó. Estão acompanhando aí comigo. E o nosso ΔH é a perda de carga que ele disse para vocês aqui no começo do exercício, ó. Essa aqui, que vale 5. E eu vou pôr aqui mais 5. Então, eu vou resolver isso aqui, vai ficar P1 sobre 10 à quarta é igual. Aí vocês vão colocar aí na calculadora. Do outro lado eu tenho 25 mais 5, que dá 30. Então vai ficar 30 menos
1,98 ao quadrado dividido por 20. Isso dá 29,8. Então, se eu multiplicar isso aqui em cruz, vai ficar P1 é igual a 29,8 vezes 10 elevado à quarta Pascal. Agora, você só precisa lembrar uma coisa. Você descobriu o valor na pressão 1. Só que o exercício ele pede aqui para vocês que vocês apresentem o resultado, ó, em quilograma-força por centímetro quadrado. Então, eu vou converter isso daqui agora. Então, eu vou fazer essa conversão aqui para vocês. 29,8 vezes 10 elevado à quarta Pascal. O que é Pascal? É Newton sobre metro quadrado. Ó. Newton sobre metro quadrado. Eu quero converter isso aqui em quilograma-força por centímetro quadrado. Então, a primeira coisa que eu preciso lembrar, pessoal, é que 1 quilograma-força é a mesma coisa que 10 newtons. Então, para eu converter de quilo para newton, eu multiplico por 10. Para eu converter de newton para quilo, eu divido por 10. Repara que aqui eu estou no newton e eu quero chegar no quilo. Eu vou dividir esse valor por 10. Se eu pegar esse número e dividir por 10, vai dar 29,8 vezes 10 ao cubo. Agora, olha a parte de baixo. Metros quadrados para centímetros quadrados. Lembra o que a gente falou no começo do ano? Ó? Eu tenho isso daqui. Se eu quero sair do metro quadrado e para o centímetro quadrado, eu multiplico por 10 ao quadrado. Como isso se trata de uma unidade de área, está elevado ao quadrado, eu ainda elevo isso daqui ao quadrado. Então, o primeiro quadrado é porque eu andei 2 casas. O segundo quadrado é porque é uma unidade de área. Isso dá 10 à quarta. Agora, acabou. Ó. Eu vou pegar esse 10 à quarta, vou jogar lá para cima como 10 a menos 4. Isso daqui vai dar 29,8 vezes 10 a menos 1. O que é isso daqui? 2,98. Tá? 10 a menos 1 é andar uma casa para trás. Quilograma-força por centímetro quadrado.